quem não nos conhece ainda, eu sou o Alemão. E eu, a Thaís. E nós estamos construindo. E hoje a gente vai lá na obra para falar sobre os elementos que são embutidos na laje. Vem com a gente! Então, gente, estamos aqui hoje em cima da laje, porém a laje ainda não está concretada. Mas a gente vai mostrar os passos que fizemos para vocês também não errarem na hora de posicionar os elementos sobre a laje, fechou? Então, primeiro, como vocês já devem ter visto, colocamos o EPS como enchimento sobre toda a laje. Explicamos as vantagens e desvantagens do nosso vídeo passado, e se você não viu, corre lá, assiste, porque o conteúdo tá top e eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês na hora de decidir. Então, colocamos o EPS sobre toda a nossa laje e em seguida temos que começar a posicionar outros elementos que também vão ser embutidos na laje. E o primeiro elemento que estamos posicionando sobre essa laje são essas caixinhas de luzes, que já tem furações para embutirmos os conduítes. E muita gente prefere não utilizar essas caixinhas, embute o conduíte diretamente sobre o isopor ou sobre a cerâmica. Eu particularmente prefiro a caixinha de luz porque você tem mais espaço para poder trabalhar com ela. E se vocês olharem, ela tem saídas aos lados e também aqui no tampo. Então eu vou explicar que para cada uma dessas saídas eu vejo uma utilidade, eu meio que crio um padrão. E isso ajuda muito na hora de você conseguir passar os fios de toda a sua casa. Então, após posicionarmos todas essas caixinhas de luz aonde terá a iluminação, onde serão os centros de iluminação, começamos a distribuir os conduítes entre os pontos. E aqui eu trouxe dois modelinhos de conduíte. E dizer que o ideal para lajes é esse laranja aqui. Porque ele tem um reforço muito grande em sua composição. Ele tem muito mais resistência que o conduíte tradicional amarelo. E qual que é a vantagem de você usar o laranja? Por mais que você, a princípio, vai gastar um pouco mais de dinheiro investindo num material melhor, se por acaso, na hora da concretagem, esse amarelo não suportar a carga do concreto e amassar, você vai ter tampada a sua passagem de fiação. Então você vai ter que dar uma volta com a fiação para chegar na sua caixinha de luz. Ou seja, você está economizando no conduíte, mas pode ter o problema de não ter a passagem de fio liberada. Vai ter que gastar mais com fio porque vai ter que fazer uma volta para chegar no mesmo lugar. E dependendo da espessura do seu fio, ele é muito mais caro que um simples conduíte laranja. Então, na hora de posicionar a laje, não erre, já compra o laranja que eu tenho certeza que a diferença de preço vai valer muito a pena. E como eu falei antes, e essas caixinhas de luz têm diversas saídas e entradas, né? E eu particularmente criei um padrão que eu utilizo para posicionar os conduítes nas caixinhas e assim eu não me perco também na hora de fazer a fiação. E se você vai contratar um eletricista, você também pode passar isso para ele e eu tenho certeza que vai facilitar muito o trabalho dele na hora de passar os fios. Aí você já pede um desconto também, né? Porque você vai evitar que o cara quebre a cabeça, né? Eu utilizo a seguinte forma. Essas saídas laterais, eu posiciono o conduíte que vai ser ligado a tomadas e interruptores. Então, sempre que eu ver uma saída lateral, eu sei que ela está indo para uma tomada ou para um interruptor que vai acender essa iluminação. E eu utilizo essas entradas e saídas do tampo simplesmente para conectar uma caixa à outra. Então, eu faço isso e já vou ligar em outra caixa. E para quem entende um pouquinho de elétrica, sabe que se eu interligar todas as caixinhas, eu consigo fazer uma única fiação neutra para toda a iluminação de um circuito. Então eu vou ter lá um circuito só de iluminação. Eu quero ligar 10 ou 20 lâmpadas nesse circuito. Eu consigo usar o mesmo neutro. E se tiver facilitado essa passagem de uma caixinha de iluminação para outra, você acaba de certa forma economizando na fiação. E de certa forma você também acaba economizando tempo, porque você sabe que todos os conduítes que estão por cima está ligando em outra caixinha e todos que estão do lado está ligando em um interruptor ou uma tomada. Então você ganha tanto na fiação como no tempo. Então, gente, só simplificando aqui para vocês e mostrando como foi feito o posicionamento. Aqui eu tenho uma saída para um interruptor, aqui eu tenho uma saída para uma tomada
outra tomada e essa conexão está interligada com outra caixinha. Então eu sei que para mim passar a fiação para outra caixinha eu vou usar esse conduíte e para as minhas tomadas interruptores os outros. E aqui está a ligação com a outra caixa. Uma entrada vindo de cima, ela já manda a fiação para uma outra caixinha. Temos uma saída para um interruptor e também já criamos um ponto aqui, ó, de tomada. Então eu sei que o que sai do meu lado é interruptor, tomada, não importa a ordem. Aqui, ó, mostra a conexão agora daqui indo até a outra caixa. E ali tá a entrada. E agora eu tenho certeza que o que a gente vai falar, muitas pessoas da área de construção civil vão querer nos matar, mas foi a única saída que a gente encontrou para fazer as perfurações nas vigas e poder passar esses conduítes para o andar de baixo. Nós pesquisamos muito e a gente seguiu a NBR 6118 de 2014, que diz o seguinte: a perfuração nas vigas só é possível se ela não exceder a 1/3 do tamanho do vigamento. E o que acontece? O conduíte ele é muito fino. Nós temos aqui vigas de 15 centímetros e com certeza é menor que 1/3 do diâmetro da viga. Então, nesse caso, podemos fazer a perfuração sem problema algum. No caso de canos, vamos ter um pouco de trabalho. Não vamos conseguir embutir canos para descer água da chuva, para canalizar água da chuva do telhado lá para baixo. Mas também achamos meios que a gente consiga embutir canos de válvulas hidras e os canos 3/4 que fazem a água encanada pela casa toda. Então, independente se você está construindo uma casa térrea ou um sobrado, muito provavelmente vai fazer uma caixa d'água e também vai fazer a passagem de condução de água por sua laje. Porque se você tiver algum problema, é simplesmente tirar o telhado e arrumar. E se você vem fazendo ela sobre o piso, ou seja, subterrâneo, se você tiver algum problema, não vai perceber o vazamento e também muito provavelmente vai ter que quebrar o piso para fazer uma manutenção. Aqui temos dois modelos de canos que são muito utilizados para fazer a condução de água encanada. Aqui temos o famoso 3/4 e aqui temos o famoso cano de válvula hidra. Eu não lembro agora a metragem, mas depois eu falo para vocês. E o que acontece? Para a gente conseguir embutir um cano de 3/4, a gente consegue basicamente fazer por qualquer viga da nossa casa, pois todas possuem ao menos 15 centímetros. E pela espessura dele, ele com certeza não vai ocupar mais que 1/3 do diâmetro da viga. O problema já é esse outro aqui, que preferimos embutir apenas em vigas com 20 centímetros. E aí a perfuração dele acaba se tornando também irrelevante. Aqui tem uma viga de 20 centímetros e a gente vai mostrar para vocês o quanto ele não vai interferir em nada. Olha o furo perto de uma viga de 20 centímetros, é quase nada, então não vai abalar praticamente nada a estrutura dessa viga. Como falamos antes, o nosso único problema vai ser a água da chuva, mas não vamos arriscar fazer a perfuração nesse vigamento. Vamos passar esses canos externamente pela casa e fazer uma paredezinha com tijolinho ao redor desses canos, simplesmente para cobri-los. E aí a gente tem a intenção até de pintar essa paredinha que a gente vai criar de uma cor diferente ou aplicar alguma coisa bem interessante para que acabe também fazendo parte da fachada e do acabamento da casa. Dessa forma a gente esconde o cano, não altera a estrutura e ainda de certa forma cria um elemento que pode compor uma fachada muito bonita. A nossa laje, por termos optado pela laje protendida de aço, não temos que colocar os negativos sobre a laje, que é uma ferragem um tanto quanto forte que faz a amarração da laje treliçada. No caso da protendida, ela dispensa esses negativos, então não vamos apresentar eles. Ainda assim, precisamos utilizar a malha de distribuição, que é uma conexão de ferro em cima de toda a laje, que vai fazer também a amarração do concreto que vamos jogar em cima. E essa malha de distribuição ela é vendida de duas formas, ou a malha para forro ou a malha para piso. E é o seguinte, depois que essa malha é posicionada, só falta uma coisa na obra. Na verdade, duas, né? A primeira com certeza é o concreto e a segunda é a churrasqueira cheia de carne. Porque semana que vem a gente tem concretagem da laje com churrasquinho. Claro, a gente vai filmar tudo para vocês se sentirem nossos convidados.
Então não perca, porque a gente vai mostrar todos os pontos importantes durante a concretagem. Vamos apresentar a utilização do vibrador de concreto, que faz com que o concreto se espalhe melhor sobre vigas e pontos que ele não conseguiria entrar. E também a utilização de mangotes, concreto usinado e muitos outros assuntos que a gente só pode mostrar na hora da concretagem. Então não perde, porque o vídeo vai estar top. Galera, e se vocês gostaram desse vídeo, se ajudou vocês de alguma forma, deixe o seu like aqui no nosso canal, isso ajuda demais a gente a continuar criando conteúdo para vocês. Aproveita também e já se inscreve no canal, ativa o sininho que todo domingo a gente lança um vídeo novo sobre obras. Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau!